Dinheiro jogado no ralo. Pois é, o Fluminense gasta muito com jogadores que sequer ele utiliza. Quem explica um negócio desses? No canal do Leandro Dias, o foco é Fluminense. E você já pode deixar o like nesse vídeo para dar aquela fortalecida. Também se inscreva no canal, caso não seja um inscrito. Avalie a possibilidade de se tornar membro do nosso canal. São 2 planos disponíveis. O plano Legend você paga R$ 14,99 e pode participar do nosso grupo de WhatsApp, além de dividir a tela comigo em algumas lives especiais, especialmente agora no final do ano e início de 2026. Mas vamos ao vídeo, porque eu quero falar com vocês sobre como o Fluminense torra dinheiro. Como ele contrata jogadores que não utiliza por valores absurdos e nada acontece com quem faz essas contratações. Eu estou falando de 4 atletas específicos: Joaquim Lavega, Rubem Lescano, Santi Moreno e Jefferson Soteldo. Os 4 gringos, 3 deles contratados sob a enorme expectativa da torcida e que tem pouquíssima minutagem. Mas, quando o Fluminense resolveu investir nos 4, não pagou barato, não. Valores empregados para jogadores que chegam para resolver. Afinal, você trazer um camarada de 30 milhões de reais para nem ficar no banco faz algum sentido? Eu vou passar aqui, detalhe por detalhe, os valores de todas as contratações e o somatório delas, para a gente perceber o tamanho do buraco que o presidente Mário Bittencourt, responsável por essas contratações, colocou o Fluminense. Por que investir em quem não usa? Vamos lá. Começando pelo primeiro deles, contratado lá no início do ano, Rubem Lescano. O Fluminense pagará 5 milhões de dólares. Na época, 29 milhões de reais. O dólar estava um pouquinho mais caro. O Fluminense comprou esse rapaz do Libertad 60% dos seus direitos, pagando cerca de 29 milhões de reais. O Lescano, que tem apenas 11 partidas pelo Fluminense, 11, a última, sabe quando foi? No dia 20 de setembro. Antes, tinha sido em 21 de maio. Desses 11 jogos, o Lescano foi titular em 2, mas titular na xepa, não foi titular com a equipe principal, com vários outros reservas. O jogador que tem baixa minutagem não é utilizado e o técnico atual, Luiz Ubeldia, sequer o coloca no banco de reservas. Custou 29 milhões para jogar 11 jogos e nem sequer aparecer no banco. O segundo, Jefferson Soteldo, contratação polêmica do venezuelano que já fez muito sucesso no Brasil vestindo a camisa do Santos. O Fluminense pagou 5 milhões e meio de dólares, 30,5 milhões na cotação da época, apenas metade do Soteldo, ou seja, o Fluminense entendeu que o Soteldo vale aí 11 milhões de dólares. E o Santos ainda teve que repassar uma outra parte para o Tigres do México. Mas tem um detalhe importante dessa contratação do Soteldo, porque o Fluminense provavelmente não vai pagar só 30 milhões de reais. Pode ter que pagar mais. É mole? Tá aí, ó. Há uma cláusula que indica que, caso o Fluminense não venda Soteldo até dezembro de 2026, o tricolor deverá pagar mais 2 milhões de dólares, ou 11 milhões de reais, valor que será dividido entre Santos e Tigres. Isso totalizaria 7 milhões e 900 mil dólares, ou 44 milhões no negócio. Soteldo, portanto, com potencial para se tornar o jogador mais caro da história do Fluminense em valores absolutos. Ele tem 16 partidas, 3 apenas como titular. Nos últimos jogos também não foi utilizado, embora esteja sempre na relação, fica sempre no banco de reservas. E quem é que vai querer comprar o Soteldo? Então a chance do Fluminense ter que pagar mais 2 milhões de dólares por um jogador que a gente nem sabe se ele vai usar é muito grande. Quem vai querer comprar o Soteldo?
Imaginem o problema. E por fim, Santi Moreno, o colombiano que veio dos Estados Unidos. Tá aí, ó. Segundo o repórter, está se referindo ao Vitor Lessa, do canal do Lessa e do Jornada 1902, o tricolor das Laranjeiras aceitou contra a proposta dos americanos do Portland de pagar 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais pelo jogador. Esse foi o último que chegou na janela do meio do ano, apenas 5 partidas, também com baixíssima minutagem e, da mesma forma que o Lescano, não vem sendo relacionado nem no banco de reservas. E temos ainda Joaquim Lavega. Eu não coloquei aqui o trecho da notícia porque até hoje não se sabe quanto o Fluminense pagou pelo uruguaio que veio do River Plate daquele país. O que se sabe é que houve um pagamento, uma compensação financeira. Afinal, o Fluminense estava devendo por esse jogador. Olha aí. A notícia está no Netflu, mas a fonte original é o portal Central Fluminense. O Fluminense atrasou algumas parcelas do pagamento do Lavega e quitou neste mês de outubro essas pendências para comprar o jogador. Os valores continuam sendo um mistério. Portanto, está aqui. O Fluminense comprou o Lavega em valores que até hoje ninguém sabe, ninguém viu. Então, galera, se nós somarmos os valores de Lescano, Santi Moreno e Soteldo, a gente chega aí a um número mágico de 87 milhões e meio de reais. Mas sabemos que o Lavega foi comprado. Deve ter sido por valores parecidos, similares. Certamente ultrapassa 100 milhões de reais. E ainda existe essa cláusula no contrato do Soteldo que obriga o Fluminense a comprar o restante caso não o venda até dezembro de 2026. Olha o tamanho do problema que o Mário Bittencourt colocou o clube. Mais de 100 milhões de reais em jogadores que são pouquíssimo utilizados. Por que se empregou tanto dinheiro em quem não é usado? Por que eles não são usados? O Soteldo ainda joga mais ou menos, são 16 partidas, ok? Mas os outros 3... O Santi Moreno veio para preencher a lacuna do Arias. É muito difícil substituir o Arias, claro. Mas ele nem ficar no banco de reservas. O Lúcio Acosta, quando não joga, quem entra é o Lima, que não é um armador definitivamente. O Lavega é outro sumido. Por que esses caras não são usados e custaram tanto dinheiro? Eles não jogam nada? Eles são bagres, como a galera gosta de dizer? Então, por que você empregou tanta grana em apostas? O Fluminense está com dinheiro sobrando para poder jogar 100 milhões no ralo, porque se você não usa o jogador, você está torrando dinheiro. Alguém consegue me dar uma explicação razoável para isso? O que está se fazendo com as combalidas finanças do clube é um negócio inacreditável. Será que vai ter cobrança? A gente vai ficar aceitando isso passivamente? Quero saber a opinião de vocês. Antes de sair, like aqui no vídeo e a inscrição no canal também. Me ajudam pra caramba, beleza? Forte abraço, galera. Até a próxima. Saudações tricolores.